Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a acompanhar conosco a leitura de Ezequiel, capítulo 4, em que nós vamos meditar a partir do momento em que Ezequiel, como um profeta do Senhor, começa a encenar a mensagem que ele tem para o povo. Começando pela mensagem de juízo para a cidade de Jerusalém e de seus habitantes, Ezequiel vai de diferentes formas, a começar desse capítulo, encenar a mensagem de Deus. O profeta não apenas anuncia com as suas palavras, que são super importantes, mas ele também encena, ele ilustra, ele usa simbolismos, ele faz como que um teatro para deixar bem clara qual é a mensagem do Senhor. E algo interessante nesse texto de Ezequiel capítulo 4 é que, assim como lá em Números capítulo 14, 34, depois que Moisés havia enviado os 12 espias para a terra de Canaã, inclusive com Josué e Caleb, quando aqueles espias retornaram para trazer um relatório a Moisés, você se lembra que Josué e Caleb permaneceram firmes na fé, confiantes no Senhor de que Deus estava acima daqueles gigantes, Deus era mais poderoso para cumprir a promessa dele, mas outros 10 espias criticaram a ideia de atacar aquela terra por causa dos gigantes e das dificuldades que eles observaram. Então aqueles 10 espias trazem uma murmuração, uma palavra de desânimo, de desencorajamento, e o Senhor se ira contra aqueles espias e fala para Moisés que para cada um dos 40 dias que eles passaram espionando a terra, Deus traria um ano de sofrimento. Ou seja, como eles haviam passado 40 dias espiando a terra, eles experimentariam 40 dias de sofrimento. É semelhante com o que Ezequiel vai profetizar. As 10 tribos do norte de Israel, um período de juízo do Senhor para cada um dia de juízo ou de representação profética, Ezequiel faria para cada ano de iniquidade ou de pecado contra o Senhor. E outro período também de 40 anos nós vamos ver para aquelas duas tribos do sul, Judá e Benjamim, para cada um dos seus anos de iniquidade e de pecado contra o Senhor. Então acompanhe conosco essa leitura de Ezequiel 4, é uma leitura de um entendimento um tanto difícil, algumas simbologias que nós pedimos ao Espírito Santo entendimento, e vamos meditar assim, conhecendo mais o caráter do nosso Deus e do cuidado dele para com a nossa família. Sim, vamos orar então pedindo esse entendimento, essa sabedoria, Amém, para que nós possamos receber a mensagem. Muitas vezes na nossa vida as coisas parecem também confusas, nós não estamos entendendo como seja realizar os próximos passos. E é sempre importante nós pedir E Deus, Ele vai nos dar a sabedoria, o discernimento, e nós podemos confiar nele. Então vamos orar para nós estarmos iniciando essa leitura e que Deus abra o nosso entendimento. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade e até mesmo pela tua justiça, Pai, que nós vemos tantas vezes através dos livros dos profetas, o Senhor realizando o teu juízo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ver e os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, Pai, a tua palavra, que é verdadeira, a tua palavra, Pai, que é forte, a tua palavra, Pai, que nos ensina, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então ajuda-nos a viver a vida que o Senhor tem para nós, nos dando, Pai, sabedoria e entendimento. Nós te agradecemos e entregamos todo esse momento devocional a Ti. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então, nós estamos ainda no início do livro de Ezequiel, lemos no capítulo 1, quando Ezequiel tem a sua primeira visão do trono da glória de Deus. Ontem nós lemos nos capítulos 2 e 3 o chamado de Ezequiel, e hoje nós vamos então começar a ler sobre o desenvolvimento do seu ministério. Diz assim, Ezequiel capítulo 4, o Senhor Deus falando com o profeta, o sacerdote Ezequiel. Ele tinha cerca de 30 anos, como um judeu entre os exilados na Babilônia no período do reinado de Nabucodonosor. E o Senhor disse a ele, agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Era algo comum, como inclusive muitos museus e
Os estudiosos encontram esses tijolos nos quais o povo babilônio e o povo daquela região utilizava ainda o barro macio para fazer inscrições, desenhos, representações em tijolos que depois que secaram viravam como que um quadro, como que um livro escrito. Não se sabe aqui se Ezequiel utilizou um tijolo ainda com o barro macio ou se já era um tijolo fixo, endurecido para ilustrar. Mas o Senhor o orienta a colocar esse tijolo e colocar à frente do profeta Ezequiel e nele desenhar a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque-a, ou seja, ao redor desse pedaço de tijolo representando a cidade de Jerusalém, como construindo uma maquete. Cerque-a e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro ou como uma grade dessa que a gente usa em uma churrasqueira, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Então, durante todo esse período de 390 dias, Ezequiel, de forma pública, talvez no chão, talvez em um lugar onde várias pessoas passavam, aqui não detalhe exatamente onde, mas ele iria se deitar sobre o seu lado esquerdo. E ao deitando sobre o lado esquerdo, ele olharia para o norte, para a região do norte de Israel, claramente representando não todo o povo de Israel, mas as 10 tribos do norte. Esses 390 dias, representando 390 anos, apontam para o período desde o início, ou na verdade o final, do reinado de Salomão, até a ida do povo de Israel para o exílio na Assíria. Um longo período, nós lemos com vocês há poucos semanas e meses atrás, a história dos reis de Israel. Dessas 10 tribos do norte, não houve depois de Salomão nenhum rei que se voltou para o Senhor, se arrependendo dos pecados, chamando o povo de Israel ao arrependimento e a um renovo de aliança com Deus. Por isso, os 390 anos seriam representados por Ezequiel durante 390 dias. Imagine, por mais de um ano, o profeta Ezequiel iria se deitar sobre o seu lado esquerdo. Isso iria gerar curiosidade, as pessoas iriam querer saber o que significa esse tijolo com toda essa maquete ao redor, um cenário de guerra. Por que esse homem honrado, um homem justo, está se deitando sobre o seu lado esquerdo na mesma posição por tanto tempo? E eles veriam o sinal do Senhor. Verso 6. Terminando esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Esses 40 dias sobre os quais ele se viraria sobre o lado direito agora, apontando para Jerusalém com o seu braço e profetizando contra ela, provavelmente representam os 40 anos desde o final do reinado de Josias, que foi um ótimo rei, que fez um renovo da aliança de Deus com o povo, desde o final do reinado de Josias até a ida do povo de Judá, essas duas tribos de Judá e Benjamim para o cativeiro na Babilônia. Foi durante esse período em que Jeremias, Isaías e depois também no finalzinho Ezequiel começaram o seu ministério, chamando o povo ao arrependimento. Nós acabamos de ler esses livros de Isaías, Jeremias e agora Ezequiel, mas o povo não se arrependeu, não queria voltar o seu coração para Deus. Então o profeta ficaria, depois dos 390 dias, deitado sobre o seu lado esquerdo, profetizando a respeito da nação de Israel, das 10 tribos do norte. Ele ficaria mais 40 dias deitado sobre o seu lado direito, anunciando essa advertência do Senhor contra também as duas tribos do sul. E diz no verso 9, o Senhor pede a Ezequiel: pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta.
Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Eu como bem pouquinho, o meu almoço seria aproximadamente 240 gramas. Lembra quando a gente ia almoçar nos self-services no Brasil? Eu comia aproximadamente 240, 250 gramas. Essa seria a refeição do profeta durante um dia inteiro, em horas determinadas que o Senhor lhe daria. Também meça meio litro d'água. Imagina por dia apenas meio litro de água para você beber em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse, é desse modo que os israelitas comerão a sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse o Senhor, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com ansiedade, com desespero, água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa da sua iniquidade. Nós vemos então a partir desse capítulo 4, quando o profeta vai começar a encenar, como que ilustrando para o povo claramente a mensagem de Deus. Ezequiel estava entre o primeiro grupo que foi levado ao cativeiro na Babilônia, ainda antes da destruição da cidade de Jerusalém, dessa grande fome. Tudo que ele profetizou, a história mostra que aconteceu aproximadamente 5 anos depois da palavra profética de Ezequiel. E por esses motivos, Ezequiel é reconhecido como um grande profeta do Senhor, digno de crédito. Sabe-se que ele falou no nome do Senhor, porque o que ele profetizou, ele o fez com a sua própria vida, com paixão, com autoridade, e as palavras proféticas de Ezequiel se cumpriram. Então, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Não sei se hoje você está ouvindo essa palavra, essa meditação da perspectiva daqueles que estavam ouvindo o chamado de Deus ao arrependimento. Não quero mais viver no pecado, não quero mais as consequências do pecado. Ou se você está ouvindo essa meditação na perspectiva do profeta, como alguém que tem um chamado de Deus e tem reconhecido que não é fácil viver o chamado de Deus. Tantos dias o profeta ficou deitado sobre o seu lado esquerdo, depois tantos dias ele ficou deitado sobre o seu lado direito, precisou restringir a sua alimentação e ainda cozinhá-la sobre estrume de vaca, tudo isso representando uma mensagem de Deus para o seu povo. Mas quando Deus nos chama para uma missão, Ele também nos dá essa graça para nós vivermos a cada dia o seu chamado e não apenas cumprirmos o que Ele tem nos ordenado, mas também desfrutarmos satisfação, desfrutarmos alegria em obedecer o Senhor, né? Sim. E muitas vezes também na nossa vida existem momentos de atos proféticos, igual Deus estava direcionando esse ato profético, representando na vida de Ezequiel. Talvez seja o momento que Deus esteja te direcionando também a fazer algo profético em relação a algo na sua vida. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando de uma vez, quando eu estava lá em Dallas, na minha escola, na escola, né, que nós estudamos, lá no Christ for the Nations, CFNI, e Deus me direcionou a fazer um ato profético em relação aos meus estudos. E era algo doido, que ninguém fazia. E eu fui assim conforme Deus direcionou. Eu fiz profeticamente aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E assim talvez Deus tenha te dado uma direção, algo que seja fora do padrão, igual na minha situação, né? Que às vezes você fala, mas não conta. Eu estava formando, era o meu último ano fazendo o CFNI e nós precisávamos finalizar o meu ano de pagamento. Pagar o semestre inteiro. Pagar o semestre inteiro e nós não tínhamos aquele recurso. E Deus colocou no meu coração, eu estava na minha aula, numa aula de aconselhamento, e Deus colocou no meu coração, vai lá onde é o financeiro, coloca a sua mão e declara
a minha conta está paga em nome de Jesus. E foi engraçado que a moça que estava na cabine, né, do financeiro, ela me conhecia, ela era brasileira também, e eu falei, olha, não se importa com o que eu vou fazer, eu só estou fazendo um ato que Deus colocou no meu coração profeticamente de fazer, porque nós estávamos orando, buscando ao Senhor e sabendo que Deus ia fazer algo, algum milagre, muitas vezes que Ele pode fazer de forma diferente que nós imaginamos, e naquele mesmo dia que Deus colocou aquilo no meu coração que parecia tão doido, eu fiz o ato profético ao meio-dia, quando eu desci da minha aula, e depois de cerca de uma hora, eles me ligaram falando que uma igreja que eu nunca nem tinha ouvido o nome tinha feito uma oferta para alguns alunos e eles me fizeram essa oferta para mim que pagava todo o meu semestre. Então isso foi um grande milagre, algo que nós carregamos muito especial no nosso coração. Nós fomos até essa igreja para agradecer ao pastor e ele estava contando que eles, com a oferta da igreja, ele estava, e naquele dia nós podemos falar, nós somos uma dessas pessoas. Teve uma dificuldade para liberar o recurso, né, da igreja. Isso, teve uma dificuldade para liberar, mas depois que eu fiz aquela declaração, esse recurso foi liberado. Para nós, aquele momento era uma dificuldade financeira que nós precisávamos fazer um ato profético para, no mundo espiritual, declarar a bênção do Senhor. Mas talvez na sua vida seja algo relacionado ao seu relacionamento, ao seu casamento, a um filho, a uma filha, a um neto, a uma neta. Mas Deus é esse que dá direções também proféticas, assim como para Ezequiel essa direção era algo de juízo, era algo que aparentemente não era bom para o povo, mas levaria o povo ao arrependimento. Mas talvez algo na sua vida que você tem esperado e você tem repetido a mesma atitude, nada tenha acontecido. Talvez seja o momento de Deus te dar uma direção profética do que declarar, o que você tem declarado na sua boca, tantas vezes na palavra de Deus, a reclamação, a murmuração, Deus mostra que não traz bons resultados, mas talvez seja o momento de você declarar as bênçãos, a verdade, aquilo que a palavra de Deus diz que você é, que a sua família é e que Deus tem para você. Então, que Deus abençoe através... Essa é uma lição que eu tiro também desse texto, dessas representações proféticas que vêm de Deus e que traz muitas vezes um mover no mundo espiritual. Sim, nenhuma representação profética tem em si poder se não vier de uma palavra de Deus. Sim. Todas as coisas foram criadas e são sustentadas pelo poder de Deus. Durante os dias de Jeremias, de Ezequiel, havia falsos profetas que também realizavam atos proféticos, utilizando elementos físicos para ilustrar mensagens para o povo, mas eram mensagens falsas. Eles estavam anunciando que o povo poderia continuar vivendo como eles estavam e eles ainda estariam bem, desfrutariam prosperidade, o que era mentira. O ato profético genuíno, quando vem do Senhor como esses que Ezequiel realizou e esse que a Rafa deu como exemplo, ele precisa ser inspirado pelo Senhor. O que nós estamos fazendo não é criando algo de nós mesmos, mas simplesmente obedecendo à voz de Deus. Sim. E por isso eu e a Rafa queremos orar com você e pela sua família e te encorajamos a continuar meditando conosco, porque à medida em que nós meditamos nesses textos que parecem de difícil entendimento, que parecem confusos, mas nós temos a coragem de ir fundo na palavra de Deus e de pedir ao Espírito Santo o entendimento, nós também desenvolvemos um conhecimento maior de Deus e a habilidade de ouvir e discernir a sua voz. Então nós queremos orar com você agora, que Deus abençoe muito a sua casa, coloque diante do Senhor seus motivos de oração, talvez nesse momento de oração Deus vai te dar uma ideia, uma convicção sobre uma mudança de postura, sobre uma atitude radical que você vai tomar e vai ser o momento da virada da sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida, nós queremos orar com você agora. Meu Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, pela maneira como Sim, o Senhor Senhor. fala, mesmo através do profeta Ezequiel anunciando o juízo, o número de dias indicava também a esperança da graça do Senhor Sim, e do meu seu Pai. perdão, que viria para trazer graça, restauração para o povo de Israel e de Judá. E nós cremos, Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela Sim, manhã. Pai, essa O é a Senhor tua é Deus promessa. longânimo, perdoador, Sim, grande em Pai. misericórdia, e por isso nós te damos graças Aleluia. e entregamos a nossa família, nossas causas sobre os teus cuidados. Recebe, Pai, cada nome e cada assunto de acordo com a necessidade de cada pessoa que ora conosco agora. Eu e a Rafa intercedemos, pedimos os milagres,
milagres do Senhor. Sim, Pedimos meu o Pai. Teu perdão para os nossos pecados. Amém, Pedimos, Senhor Pai, a Tua Jesus. graça e a Tua Sim, misericórdia. meu Pai, Que sobre são nós e a nossa renovadas as família. Tuas misericórdias sobre nós hoje e a cada nova manhã, porque Obrigada, grande é a Senhor Tua Jesus. fidelidade. E nós Sim, pedimos meu que o Senhor Pai. responda de acordo com a necessidade de cada um. Traga Sim, sabedoria meu para Pai. decisões a serem tomadas. Traga direcionamentos, até mesmo para ações proféticas, para atitudes, mudanças de comportamento ou de Sim, meu Pai. mentalidade. Ajuda-nos, Pai, a entendermos como prosseguir para desfrutarmos o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Amém, Eu e a Senhor. Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora, declaramos paz sobre o seu coração. Amém, Senhor. Você Em possa nome se de aquietar e Jesus. saber que o Senhor é Deus, que Ele tem cuidado da sua vida e da sua família. Entregamos ao Senhor, Pai, cada motivo de oração, cada pessoa que ora conosco agora e suas respectivas famílias. E com ações de graças, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças Que a Deus Deus. abençoe o seu dia. Bom dia para Assim todos vocês seja. que estão conosco. Bom dia, irmã Alejandra. Deus abençoe muito sua vida, sua Amém. família e cada um de vocês que estarão conosco ao longo de todo esse dia fazendo devocional. Sim, muito obrigado por compartilhar essa ministração, que possa abençoar alguém de quem você se lembra agora, que você tenha um dia muito abençoado. Nós amamos vocês. Um abraço.